Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aprendizado. Gostaria de convidar a todos a serenar os olhos para iniciarmos com uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Este capítulo é dividido em 4 partes, ou seja, ele é separado em 4 parábolas. Então nós vamos aprender, um pouquinho de cada uma delas. Vamos ver ao longo do ensinamento que praticamente ele quer ensinar a mesma coisa em cada uma das parábolas. Mas lógico que cada uma delas tem um detalhezinho ou outro diferente que acaba chamando mais atenção. Então, para nos ajudar, eu vou estar fazendo a leitura da parábola e na sequência a explicação do que está querendo nos ensinar. A primeira parábola é a parábola da festa de núpcias, ou também conhecida como festim de bodas. Então ela diz assim: respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei, que, desejando fazer as bodas a seu filho, mandou a seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado aos convidados: eis aqui tenho preparado meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a casa de campo, outro para o tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que lhe enviaram. E depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse a seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de acharem no banquete. E tenham os seus servos pelas ruas congregarem todos os que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entras aqui não tendo vestes nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-os de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. O que ele quer nos ensinar nessa parábola? O reino dos céus, como já sabemos, é a plenitude espiritual, ou seja, a total felicidade e total alegria. Então, podemos comparar o reino dos céus com esta festa nupcial, ou seja, aqui ele está mostrando a festa no reino dos céus, o convite para a festa no reino dos céus. Então, o que ele fez? Ele convidou algumas pessoas, a qual desprezou este convite. Por quê? Porque essas pessoas estavam mais ocupadas, mais interessadas na questão material, em cuidar dos seus negócios, em cuidar do campo e cuidar dos seus bens, dos seus pertences. E pouco estava se preocupado com a parte celestial, com essa festividade. Então desprezaram o convite e não foram à festa. Na consequência disso, o rei convidou outras pessoas, fez um novo convite para novas pessoas, a quais aceitaram esse convite com muita alegria, com muita festa, se sentindo honrado por ter sido convidado, e foram à festa. Mas a gente viu no finalzinho da parábola que
uma dessas pessoas, um desses convidados, não estava vestido adequadamente, né? E foi até questionado por conta dessa veste. E o que seria essa veste adequada, né? O que seria essa veste nupcial? A veste nupcial nada mais é do que o nosso coração limpo, né? O nosso coração sem amarguras, sem rancor, sem orgulho, sem inveja, totalmente disponível para Cristo, né? Por que ele compara a uma veste nupcial? Porque quando a gente vai a uma festa, né, por exemplo, se a gente é convidado para um casamento, uma formatura ou qualquer outra festa, a gente precisa ter roupa apropriada. Imagine se hoje você for convidado para essa festa, se você vai abrir o seu guarda-roupa e de repente você não tem uma roupa apropriada. O que pode acontecer? Você pode desistir de ir a esta festa ou você pode ir com qualquer roupa que você tenha. Se você for com qualquer roupa, você tem o risco de ser barrado na porta ou de ser solicitado pelo noivo a ser retirado da festa, que foi o que aconteceu nessa parábola, né? A pessoa não estava com esta veste apropriada. Então, quando Cristo nos convidar, né, para esta festa nupcial, estejamos preparados, né? Que a gente não espere receber o convite para estar preparado, que a gente se prepare, né, diariamente, fazendo reforma íntima, fazendo boas ações, tendo boas atitudes, né, sempre pensando no amor, sempre vibrando energias positivas. Para quê? Para que quando chegar o momento desse convite, a gente não fique com melindres, a gente não fique com receio ou não tenha veste preparada para ir a esta festa. Muitos podem falar assim, mas eu não quero ir agora, como aconteceu com aqueles que desprezaram o convite, e eu vou me preparar para ir na festa depois. Isso pode acontecer? Pode. Não é de todo ruim. Mas não podemos esperar, por exemplo, chegar no final da nossa vida, né, para que a gente consiga se preparar para esse convite. Por exemplo, muitas vezes, o que a gente faz? A gente espera passar por uma situação de desespero, por exemplo, por uma situação de doença ou por uma catástrofe, para a gente poder começar a pensar e agir de forma diferente e tentar perdoar, porque se eu não perdoar agora eu vou sofrer muito, eu não vou, quando eu morrer, chegar lá no plano espiritual, eu não vou para um bom lugar. A gente não precisa ter essa preocupação se a gente fizer isso de uma maneira suave todos os dias. E quando isso acontecer, a gente não vai ter medo. Por quê? Porque estaremos preparados para esta situação, né? Estaremos preparados para esta festa. E assim não precisamos desprezar esse convite de Jesus, né? Aí, para completar, o que ele faz? Ele passa uma outra parábola, que ela vai completar, né, essa palavra das núpcias. A próxima parábola deste capítulo é a parábola da porta estreita. Ela diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acercam dela. E pergunta-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começarás a dizer: nós somos aqueles que, em tua presença, comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais de fora dele excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Centrião e do Meio-Dia, muitos que assentarão à mesa do reino de Deus,
Então, o que os últimos serão os primeiros e que os primeiros serão os últimos. O que ele quer nos explicar aqui? O que seria a porta larga e a porta estreita? A porta larga nada mais é do que o caminho da perdição, da maldade, né? Porque o caminho para a maldade, ele é muito mais frequentado, né? Infelizmente, ele é um caminho mais frequentado, por quê? Porque é um caminho que não existe sacrifícios, é um caminho que é mais cômodo, né? Porque eu não preciso me esforçar, eu não preciso sair do meu conforto para poder adentrar esta porta. Diferente da porta estreita, que é justamente a porta da felicidade, a porta da salvação. Essa porta, ela exige sacrifícios, né, para que a gente possa adentrá-la. Ou seja, a felicidade, ela exige com que a gente saia do nosso conforto, que a gente se sacrifique, que a gente se esforce, que a gente se dedique ao bem para o próximo, que a gente não seja preguiçoso, né, que tenhamos sempre disposição a fazer o bem. Diferente da porta larga, que não exige essa disposição, que não exige todo este sacrifício. Por isso que existe a porta estreita e a porta larga, e a larga, ela é muito mais fácil de se adentrar. Por exemplo, hoje nós vivemos no planeta Terra, e sabemos que o planeta Terra é um planeta de prova e expiação. E por que o planeta Terra é um planeta de prova e expiação? Justamente porque é um planeta onde a maldade predomina. Por que a maldade predomina? Porque é justamente o momento que a gente tem de passar por provas, para ver se realmente aquilo que a gente se comprometeu em cumprir para a nossa evolução aqui na Terra, estamos capacitados para fazer, né? Estamos capacitados a cumprir. Por isso que se chama provas e expiações. Mas sabemos que o planeta Terra está passando por um processo de transformação, né, que chama transição planetária para um planeta de regeneração. E o que seria isso, né? É justamente passar desse momento onde a maldade predomina para um lugar onde o que predomina é o bem. E para que isso aconteça, é necessário toda uma revolução, toda uma mudança, né? Por isso que de alguns anos para cá, né, nós estamos passando por vários momentos de dificuldades, né? Com catástrofes, com doenças, com várias situações. Justamente para quê? Para que possamos aprender e para que a gente possa fazer parte desse novo planeta, né? Para que possamos fazer parte do planeta Terra regenerado, do planeta Terra onde só existe paz, alegria, amor e felicidade. Por isso que a gente não pode deixar de passar todas as oportunidades que nós temos para aprender e para colocar em prática a lei do amor e da caridade. Além disso, ele também nos dá um outro ensinamento, que é o quê? A parábola que diz: o que dizem Senhor, Senhor. Essa parábola, ela fala o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? Em teu nome expelimos os demônios? Em teu nome obramos muitos prodígios? Eu então lhes direi, em voz bem inteligíveis: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que obrais na iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E meio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos,
e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Aqui, nessa parábola, a gente aprende duas coisas. Uma delas, a questão da casa. Que casa é essa? Essa casa somos nós, a nossa evolução, a evolução do nosso espírito. Ou seja, se construirmos uma evolução em cima de uma rocha, nós não iremos cair. Nos momentos difíceis, nossa fé nunca será abalada. Sempre teremos força, sempre teremos perseverança. Mas se construirmos um processo de evolução em cima da areia, qualquer situação que passamos de dificuldade, qualquer obstáculo que venha a ocorrer, a primeira coisa que vai acontecer é a nossa fé ser abalada. Neste momento, nós iremos esquecer de Deus, nós iremos julgá-lo, nós iremos questioná-los, ou até mesmo deixar de crer em Deus. Então, por isso que temos que construir nossa evolução sempre em cima da rocha, ou seja, sempre em cima do amor, porque o amor enfrenta qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. Ele nunca vai deixar que a nossa fé seja abalada. O outro ensinamento é quando ele diz que quem diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque não adianta vivermos dentro de um centro religioso, seja um centro espírita ou seja uma igreja, 24 horas ali rezando, 24 horas fazendo sacrifícios, jejuns, andando as escadarias de joelho, coisas desse sentido, sendo que no nosso coração ainda existe a maldade. Sendo que quando saímos desse local ou quando não estamos nessa situação com esse grupo de pessoas, somos outra pessoa. Somos pessoas que julgamos o próximo, somos pessoas que causamos adultério, pessoas que divulgam o ódio ao invés de divulgar o amor. Deixamos de fazer a caridade, deixamos de ser pessoas indulgentes, quer dizer, deixamos de perdoar as pessoas, não toleramos as outras pessoas, não pedimos desculpas. Então, nós temos que deixar de ser duas pessoas e começarmos a ser exatamente uma única pessoa. Ou seja, a mesma maneira a qual eu me comporto dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja a qual nós chamamos de casa de Deus, nós temos que nos comportar também na rua ou qualquer em outro lugar, porque a casa de Deus, ela é em qualquer lugar. A casa de Deus não é só dentro de uma construção de pedra, mas a casa de Deus é dentro dos nossos corações. Por isso, independente do lugar que nós estejamos, temos que ser a mesma pessoa. Se eu sei ser uma pessoa boa dentro de uma casa religiosa, por que eu não sei ser boa dentro da minha casa, do meu trabalho, dentro de uma escola, de um colégio ou na própria rua, né? Então, se eu sei ser boa no local, eu também tenho que saber ser boa em outro, principalmente na rua. Ou seja, não adianta eu estudar, não adianta eu ficar orando, se eu não colocar em prática esse estudo e essa oração, se eu não colocar em prática a bondade para o próximo. Isso vai ficar muito mais claro ainda na próxima parábola, onde ele diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. E ele diz assim: por aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem foi muito dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, muitas mais contas lhe tomarão. Ou seja, quanto mais conhecemos, quanto mais estudamos, mais seremos exigidos. Um exemplo muito prático. Nós médiuns, como sabemos, todos nós temos mediunidade. Alguns mais aflorada, outros não. Mas aqueles que têm a mediunidade aflorada, que resolveu, aceitou a reencarnação para colocar em prática essa mediunidade, esses médiuns, eles serão muito mais exigidos.
Por quê? Porque ele tem o conhecimento e ele tem a ferramenta na mão. Como assim a ferramenta? O médium, ele nada mais é que um instrumento de Jesus para divulgar a sua palavra, para ajudar os encarnados e os desencarnados. Então, não podemos ser cegos. Como assim ser cegos? Não podemos ser médios que orgulhamos de ter esta ferramenta, de orgulhamos por sermos instrumentos de Cristo. Ao invés de sermos orgulhosos, de usar isso para, muitas vezes, prejudicar alguém ou deixar de ajudar alguém, nós temos que usar esse instrumento justamente ao contrário, para ajudar ao próximo, para fazer ao bem para o próximo, para auxiliar da melhor maneira possível para o caminho do bem. Então, principalmente, nós que somos médios e temos esses instrumentos em mãos, seremos muito exigidos, porque Deus está dando, além da oportunidade da reencarnação, a oportunidade de ser o instrumento da vossa palavra, o instrumento da comunicação entre o plano terreno e o plano espiritual. Então não sejamos cegos, colocaremos em prática todos os aprendizados para que no momento do convite estejamos com a veste nupcial capacitada para adentrar a festa, para que no momento que chegarmos nessa festa, não sermos aqueles que ficarão excluídos porque só ficou falando Senhor, Senhor, só rezando e não praticou. E mesmo quem não tem a mediunidade aflorada, também precisa fazer a prática do bem. Colocar em todo momento, seja em atos e seja em pensamentos, vibrar sempre por energias positivas, mesmo em situações a qual a gente se desespere, por angústias, por medo, por qualquer situação que apareça. Não vamos deixar o medo tomar conta da gente, não vamos deixar esse ódio tomar conta, e sim, ao contrário, vamos reverter essa situação. Nós temos a capacidade de reverter, nós temos a capacidade de chegar no planeta de regeneração. Basta querermos, basta nos sacrificarmos e nos dedicarmos. Se assim fizermos, com certeza seremos convidados a adentrar esta festa e estaremos preparados para isso. Então essa fica a reflexão do dia de hoje, né? Que paremos para refletir o que estamos fazendo. Estamos sendo a pessoa que está indo pela porta larga ou pela porta estreita? Será que estamos preparados para este convite? Será que temos a veste nupcial adequada para entrar à festa do Reino dos Céus e termos a felicidade eterna? Fica essa reflexão para todos nós, para que assim possamos passar do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E assim convido a todos para encerrarmos esses ensinamentos através de uma prece. Com os olhos serenados, uma respiração calma, com a mente em energias positivas, possamos agradecer a oportunidade do aprendizado e principalmente a oportunidade de colocarmos em prática tudo o que o Senhor nos ensinou, a oportunidade de usar suas ferramentas e principalmente a oportunidade de participar dessa festa de núpcias. Obrigado, Senhor, e principalmente a toda a equipe espiritual que neste momento está trabalhando muito para proteger a cada um de nós e também para receber a cada um dos desencarnados, para que assim todos nós, espíritas, possamos um dia chegar à tão esperada felicidade eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.